Os senhores Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas apresentam o Caldeirão Furado. Oi! Fala aí, bruxões, beleza? Você se lembra que eu fiz um vídeo sobre as bruxas devoradoras de criança, as megeras? Naquele vídeo eu falei que existia uma edição das figurinhas dos sapos de chocolate especial de megeras, de vampiros, de gigantes. Pois é, no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre esses gigantes mais famosos do mundo bruxo. Por que eles são famosos, o que eles fizeram. E olha só, tem gigante que foi até colocado em conto de fada trouxa por aí. Inclusive tem gigante do mundo bruxo que foi citado na Bíblia Sagrada do cristianismo. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o like aqui, porque me ajuda pra caramba. Já deixa o like aí desde agora. E se você não for inscrito no Caldeirão Furado, deixa de ser trouxa e se inscreve nesse botão vermelho aqui embaixo, beleza? É de graça. O episódio de hoje do Caldeirão Furado é um oferecimento de World of Warships. World of Warships é um jogo gratuito pra PC, onde você vai controlar os mais famosos navios que marcaram a história da Segunda Guerra Mundial em batalhas alucinantes pelos oceanos. São mais de 200 navios de guerra com detalhes incríveis, é tudo altamente detalhado para você se sentir imerso realmente dentro do game. Além disso, o jogo possui efeitos climáticos que podem interferir na sua estratégia, fazendo com que você tenha que mudar tudo ali rapidinho para não ser afundado, não ser atingido pelos seus inimigos. Além de controlar os mais famosos navios de guerra, o jogo tá trazendo uma novidade: submarinos. É isso mesmo, bruxões. Submarinos. Fiéis às suas tarefas operacionais na vida real, os submarinos vão desempenhar o papel de caçadores invisíveis. A jogabilidade deles será bem diferente e centrada em mecânicas exclusivas. Essa nova classe terá a melhor ocultação do jogo, equilibrada pela melhor quantidade de HP. Suas mecânicas de ataque e defesa serão únicas e exclusivas. Os submarinos serão lançados como um modo especial no final de 2019 e vão ser incluídos de modo definitivo no início do ano de 2020. E aí, será que você consegue ser um capitão e controlar aí o seu navio e traçar estratégias e batalhar pelos oceanos nas batalhas mais alucinantes, cheias de explosão e tiro que você já viu? World of Warships já conta com mais de 7 milhões de jogadores ao redor do mundo todo. Ele tem missões, eventos especiais e updates constantes no jogo. E claro, os gráficos altamente realistas que faz a gente se sentir parte realmente do game. Baixe agora mesmo o World of Warships enquanto você assiste esse episódio do Caldeirão Furado através do primeiro link aqui na descrição. E você que vai baixar o jogo através desse vídeo aqui do Caldeirão vai ganhar presente, é lógico que vai. Você usa o código BattleStation 2020 e vai ganhar 250 dobrões, 3 dias de Premium, o barco USS Charleston e um slot extra no seu porto. Eu não sei o que você tá esperando para baixar esse jogo, começar a montar o seu navio de guerra aí e sentar o pau nos inimigos. Os gigantes são criaturas humanoides que, quando de linhagem pura, atingem de 5,5 metros a 6 metros de altura. Eles são dotados de pouquíssima inteligência, mas ainda assim são mais inteligentes do que os trasgos. Eles se comunicam através de seus idiomas nativos ou podem aprender outras línguas, coisas básicas de outras línguas, o suficiente para se comunicar. Essas criaturas não são dotadas de magia como os elfos domésticos ou os duendes, mas possuem uma força sobre-humana e são imunes a praticamente o efeito de qualquer feitiço. Isso se dá por conta da espessura da pele dos gigantes, são peles muito grossas, então os feitiços ou fazem pouquíssimo efeito ou efeito nenhum. A gente consegue ver isso quando os aurores do Ministério da Magia tentam capturar o Hagrid lá sob a ditadura da Umbridge, né, em 1995, 1996. Os aurores tentam capturar o Hagrid e tem mais de 4, 5 aurores ali sentando feitiço nele e não acontece nada. Os feitiços pareciam só bater e voltar. Sim, o que torna aquela cena do Hagrid fugindo com o Harry de moto, que ele desmaia com um feitiço, um erro dos filmes. E olha só, o Hagrid era só meio gigante, ou seja, só sua mãe era uma gigante e o seu pai era um bruxo. Ele ainda tinha DNA de bruxo ali, ele nem era tão alto quanto os gigantes comuns e os feitiços pareciam não atingir ele. Os gigantes estão quase extintos nos dias de hoje, mas houve um tempo em que existia pelo menos uma centena de tribos diferentes dessas criaturas. A quase extinção dos gigantes não se deu por conta daquela coisa comum que a gente já conhece, né, de espécies que se acham superiores caçar espécies inferiores, né? Não,
foram os próprios gigantes que foram se matando, porque como eles não têm muita inteligência, eles também não têm muita paciência, então eles acabam brigando até a morte por coisas simples, tipo o lugar onde um ou outro vai dormir, ou o que um ou outro vai comer. Eles acabam brigando a ponto de se matar por conta dessas coisas simples. Isso fez com que as tribos fossem sendo reduzidas. Se algum gigante nascesse de um tamanho que não era tão esperado pelos gigantes adultos, eles já começavam a bater, maltratar, inclusive até matar esses bebês. Isso aconteceria com Grope, o meio-irmão do Hagrid, né? Mas o Hagrid tirou ele lá da colônia, da tribo dele, e levou ele para a Floresta Proibida, porque ele era um gigante que ele era um pouco menor do que os outros gigantes normais. Não sei porquê, mas ele era um pouco menor e os outros gigantes acabavam maltratando ele. Ele acabaria morrendo se ele ficasse lá e o Hagrid não tivesse o resgatado. O líder de uma tribo dos gigantes é conhecido como Gurg. Normalmente ele é o gigante mais forte, o gigante mais preguiçoso, o que come mais e o que acaba sendo mais violento de todos. Só que isso não garante que os outros gigantes serão fiéis ao Gurg, porque se um outro gigante quiser matá-lo para roubar o cargo de liderança da tribo, isso vai acontecer. Isso era uma parada que acontecia com frequência, por isso, como eu disse, as tribos foram se reduzindo quase à beira da extinção. Durante a Primeira e Segunda Guerra Bruxa, os gigantes se aliaram a Lord Voldemort. Essas criaturas foram responsáveis pelas mortes e ataques mais cruéis a trouxas que você possa imaginar, porque os gigantes eles são meio brutos mesmo, né? Eles têm sede de sangue, eles querem matar, porque são criaturas de pouquíssima inteligência e até muito fáceis de ser manipuladas. Tipo, se um gigante vê sei lá, uma coisa menor que ele não vai pensar, poxa, olha que bonitinho. Ele vai pensar, tipo, poxa, olha que legal, tá vivo, deixa eu esmagar. Muitos gigantes foram mortos por aurores durante a Primeira Guerra Bruxa, e com a queda de Lord Voldemort, os que sobraram foram obrigados a se exilar nas regiões mais remotas do mundo. Tudo isso, é claro, gerou um grande ódio e medo por parte dos gigantes com os bruxos. Tem um fator muito importante, que os gigantes eles até gostam de magia, eles gostam de truques de magia, mas eles são muito receosos quanto a isso, porque os bruxos forçaram eles a se esconder. Lógico, eles estavam matando geral ali por ordens de Voldemort, né? Se aliaram ao Voldemort. Tudo bem que eles são criaturas muito manipuláveis, mas eles tinham que ser detidos de alguma forma, né? Então os que foram mortos, infelizmente, tiveram que ser mortos, e os que foram exilados lá, que foram obrigados a viver em regiões montanhosas e isoladas do mundo, tinham receio e medo dos bruxos e da magia. Durante os anos antes do retorno de Lord Voldemort e o início da Segunda Guerra Bruxa, os gigantes viveram ali em paz, sem se incomodar com os bruxos, e os bruxos também sem se incomodar com eles, porque na região deles lá, eles meio que tretavam entre eles e acabou. O que acontecia era uma morte ou outra de alpinistas trouxas, mas aí a galera tentava abafar e falava que era só acidente, né? A alpinista subia lá na montanha, dava de cara com o gigantinho e morria. Os gigantes forçavam eles a dar uma falecida. Com o retorno de Lord Voldemort, Dumbledore envia Hagrid e Madame Maxime para tentar convencer os gigantes a não se aliar a Lord Voldemort, porque o Dumbledore sabia, já tinha acontecido na Primeira Guerra, ele queria evitar que acontecesse na Segunda também. E quando ele envia o Hagrid lá, o Hagrid leva um presente, né, que é do Dumbledore, e é tipo uma magia, um truque de mágica, e o Hagrid vai falar com o Gurg da época, que é o Cracus. É tipo Caco, só que com R e S no final, Cracus. Mas não foi só o Dumbledore que teve a ideia de mandar alguém lá conversar com os gigantes, porque o Voldemort também mandou o Comensal da Morte Walden Macner, que convenceu um dos gigantes lá, o Golgomat, a matar o Cracus, que era o Gurg na época. A conversa do Hagrid estava até indo bem e tal, mas então quando o Golgomat matou o Cracus, os gigantes se aliaram ao Lord Voldemort, e aí o resultado a gente viu lá na Batalha de Hogwarts, né? Um monte de gigante sentando a porrada, gigante morrendo. Quando o Voldemort foi derrotado e a Segunda Guerra Bruxa terminou, a gente não sabe o que aconteceu com os gigantes que lutaram na batalha, se eles foram punidos ou se eles foram perdoados por conta de serem criaturas muito manipuláveis, né? Muito fáceis de serem manipuladas. O desejo de Dumbledore era que os gigantes fossem colocados lá no canto deles e ficassem em paz. E como foi Kingsley Shacklebolt, que era um homem de confiança do Dumbledore, que assumiu o ministério depois, né, da Segunda Guerra Bruxa, eu acho que ele atendeu o pedido do Dumbledore
Dumbledore e deixou os gigantes lá, perdoou eles, deixou eles em paz, porque eles eram nada, tinha nada na cabeça e faziam o que convenciam eles, né? Enfim, eu tive que dar essa introdução um pouco básica aí sobre os gigantes, para falar sobre esses gigantes famosos da história, né, que existiram muitos gigantes famosos na história, como eu disse no começo do vídeo, gigantes que foram parar em contos de fadas, gigantes que foram retratados na Bíblia Sagrada do cristianismo, gigantes que foram retratados em grandes obras gregas, começando por ele, Bran, o Sanguinário. Eu tenho certeza que de nome você vai falar assim, putz, Caco, não sei quem é, mas quando eu começar a descrever esse gigante, você vai falar, eu conheço esse cara. Esse gigante vivia em um castelo que ficava no topo de um pé de feijão encantado. Esse pé de feijão era enorme, passava das nuvens. Ele gostava de comer pão feito de ossos que eram cultivados na terra e regados com sangue de homens ingleses. Que específico o cardápio dele, né? Tem que ser homem inglês. Se não for inglês, não vou querer não, hein? Bran, o Sanguinário, acabou sendo morto por um menino trouxa que cortou o pé de feijão onde o castelo dele ficava sustentado e ele acabou caindo e morrendo. O nome desse menino era João. Eu sei que você conhece essa história de um conto de fadas trouxas chamado João e o Pé de Feijão, onde João é um menino que vai vender uma vaca no mercado lá por ordens de sua mãe, acaba comprando feijões mágicos, a mãe dele fica brava com ele, joga os feijões pela janela, ele fica bravo, joga os feijões pela janela, e aí nasce um pé de feijão, que era, né, do feijão mágico, que passa das nuvens. O João vai lá, sobe, vê que tem um gigante, começa a roubar as coisas, começa a roubar ouro, começa a roubar comida, começa a roubar as coisas, e quando o gigante vem atrás dele, ele vai lá e corta o pé de feijão com um machado e o gigante morre. Pois é, você acha que quem escreveu essa história criou aí da cabeça dele? Não, ele provavelmente era um bruxo, tinha relatos, ou era da família de bruxos e tinha relatos de Bran, o Sanguinário. Nosso próximo camarada é o Ciclope. Esse todo mundo tá cansado de saber quem é, né? Lá do X-Men. Não, mentira, não é não. Lembra do meme do Ciclope de ver tudo vermelho? Pena que acabou, né? Esse gigante de um olho só vivia em uma caverna ao pé do Monte Etna e com a ajuda de várias ovelhas ele foi morto pelo grande herói Odisseu, ou Ulisses. O Ciclope é descrito em várias histórias, ele está presente na mitologia grega, inclusive ele é retratado na Odisseia, que conta a história do Odisseu, né, ou do Ulisses, e é um gigante aí que inspirou várias e várias histórias, e ele está presente nos gigantes mais famosos do mundo bruxo, lá nos Sapos de Chocolate, nessa edição especial. Agora é a vez de falar do Golias, um gigante que está presente na Bíblia Sagrada do cristianismo. Esse gigante era um soldado mercenário usado pelos filisteus na sua luta contra os israelitas. Na sua figurinha do Sapo de Chocolate é descrito que ele foi morto por um garoto usando um estilingue. E aí você me pergunta, mas Caco, como? Se gigante tem a pele tão espessa que feitiço não acerta, estilingue matou? É aí que tá, meus amigos. O Golias não é um gigante. Muito provavelmente ele é descendente de gigantes. Ele tinha 2,83 metros de altura, o que é muito inferior aos gigantes de linhagem pura, que atingem até 6 metros. E quem matou ele, se você já leu a Bíblia, conhece um pouco da Bíblia aí, um pouco da história da Bíblia, quem matou ele foi Davi. Já viu? Já passou um monte de filme de Davi e Golias, tem um monte de cena de reprodução dessa luta histórica. O Davi usou uma funda que é primórdios do estilingue lá, que é uma bolsinha com umas tiras que tem pedras, e ele acabou derrotando Golias, esse meio gigante aí de 2,83 metros, e essa história está na Bíblia Sagrada do cristianismo. Olha só, até na Bíblia os gigantes do mundo bruxo são relatados, hein? Que da hora. O nosso próximo gigante é um carinha chamado Hengist. O Hengist viveu no século XV e ele aterrorizava o povoado de Upper Bernington. E ele tava lá atacando terror, matando geral e a galera desesperada, até que chegou um bruxo chamado Guilford Ollerton, que era conhecido aí por ser um caçador de gigantes, e aí ele matou o Hengist, mandou o Hengist dessa pra uma melhor e ficou reconhecido aí como um herói pra galera desse vilarejo. Inclusive o Guilford também foi imortalizado nas figurinhas dos Sapos de Chocolate, mas entre os bruxos mais famosos do mundo. E por último, mas não menos importante, Morgoth. Esse gigante era meio-irmão do rei da Irlanda e ele ficou famoso aí porque ele feriu Tristão, que era um herói celta, com uma espada que estava com a lâmina envenenada. Realmente existe a lenda
de Tristão e Isolda, né? Tem até livro se você for procurar aí, que é a história de um cavaleiro super corajoso que vai buscar a Isolda, que é uma princesa, pra ela casar com um príncipe que ela tava prometida, só que eles acabam tomando uma poção do amor e eles dois se apaixonam loucamente lá e dá uma treta toda. E nessa lenda o Tristão mata o gigante Morgoth e ele acaba morrendo também por conta do veneno, né? Do efeito do veneno que tava em seu corpo. E aí quando a Isolda chega lá e vê ele morto, ela também morre de tristeza. A lenda tem algumas variações aí, você pode encontrar ela de um jeito diferente, mas basicamente é isso, e o Morgoth também está presente aí no universo bruxo, como a J.K. Rowling gosta bastante de fazer, né? De pegar coisas, lendas e histórias envolvidas em misticismo e trazer para o universo de Harry Potter, o que na minha opinião deixa esse universo muito mais mágico, muito mais gostoso de ser apreciado. Então é isso, meus bruxos, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer os gigantes mais famosos do mundo bruxo. Se você curtiu, por gentileza, deixa o seu like aqui porque me ajuda pra caramba, faz toda a diferença pra gente e a única coisa que a gente pede, você deixando o like, o YouTube vai entregar o vídeo pra mais pessoas, isso vai fazer com que o canal fique em relevância, que as pessoas assistam. Então, recompensa todo o trabalho que eu tenho aqui de roteiro, de pesquisa, que é grande pra caramba, então ajuda aí, beleza? Se você não era inscrito no Caldeirão Furado, é só deixar de ser trouxa e se inscrever nesse botão vermelho aqui embaixo. Tô te esperando, vem fazer parte dessa família de bruxões aqui. A gente se vê num próximo vídeo do Caldeirão e até lá, mal feito feito.